ela consiste basicamente na junção de diversos assuntos, ou seja, junta vários conhecimentos que são normalmente ministrados de forma separada e depois agrupa-os no momento final. Certo? Então, este assunto em especial, obsessão e mediunidade em crianças, é um assunto que para você ministrar pode ser falado durante um mês e ainda vai faltar coisa. Com certeza há muito o que ser dito, então organizei de certa forma que vou fazer um apanhado do que a gente já teve aqui em aula, do que a gente já estudou, numa sequência mais ou menos organizada que eu tentei fazer, para depois culminar efetivamente neste assunto. O principal objetivo que a apostila nos pede neste assunto é que sejamos capazes tão somente de uma coisa bem simples: orientar pais e acolher crianças que tenham algum tipo de possibilidade de ter mediunidade ou de estar sendo obsidiadas. O porquê e como as crianças são médios, o porquê e como crianças são obsidiadas, algo disso nós vamos falar um pouquinho agora. De forma bem simples para poder, afinal de contas não temos um mês para poder falar sobre isso. Tá certo? Então, bem simplificadamente, eu agrupei os temas relacionados que devemos nos ater, que são temas que nós já vimos, coisas que nós já estudamos e que temos uma noção muito boa disso conforme a gente veio estudando no decorrer de todo esse tempo, tá certo? Que seriam a necessidade de encarnação, o que é encarnação, a necessidade de reencarnar, a condição do nosso estado atual de evolução, né? Enquanto ser humano vivente na Terra, a nossa condição de evolução enquanto espírito, individualmente falando, tá certo? Falar um pouquinho rapidamente das fases do desenvolvimento do indivíduo encarnado, infância, juventude, velhice, coisas assim, tá certo? Falar um pouquinho sobre mediunidade e um pouquinho sobre obsessão, tudo de forma bem resumida. A gente vai sequenciar esses assuntos para finalmente depois chegar no que desejamos, no que objetivamos, tá certo? Então, vamos nos encher de conteúdo para poder chegar no objetivo, que é o objetivo dessa conversa, que por si só já seria um objetivo, uma coisa bastante grande, tá ok? Então, vamos falar um pouquinho. Falar um pouquinho rapidamente sobre encarnação e reencarnação, que é algo que nos compete falar, que é algo que devemos saber falar, tá certo? Então, por que a gente encarna? Tá certo? Agora tem cola. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Não, tem cola. Por que encarnamos? Por que é necessário o espírito, criado simples, puro e ignorante, encarnar? Bom, a resposta, de forma resumida, ela é assim: todos os espíritos criados de forma simples, pura e ignorante necessitam passar pelas vicissitudes da carne, do corpo físico humano. Isso pode não ser fácil de entender a uma primeira vista, mas se a gente lembrar da evolução desse mesmo espírito enquanto princípio espiritual que precisou estagiar junto ao reino mineral, precisou estagiar junto ao reino vegetal, precisou estagiar junto ao reino animal, encarnando, né, como animal, e depois tornando-se espírito. Ele precisou tudo isso. Fica mais fácil de entender e aceitar que ele precisa encarnar como ser humano para poder passar para a próxima fase de evolução dele. Então é por isso que a gente encarna. Nossa primeira encarnação enquanto ser humano, como um ser humano primitivo, ela não ocorre por conta de erro, por conta de erros passados. As primeiras encarnações que nós vivenciamos enquanto seres humanos, ainda no estágio primitivo de evolução, de coerência, de inteligência, nesse estágio a gente encarna porque é necessário para nós. Nesse momento temos um princípio do que é razão, temos um princípio do que é livre-arbítrio, e tudo isso vai evoluindo à medida que vamos reencarnando. Nós vamos aprendendo a ter razão, a ter a razão,
vamos aprendendo a ter o livre-arbítrio, nós vamos desenvolvendo, tá certo? Então é necessário passar por essas fases iniciais para poder evoluir. É preciso. Mas isso poderia ser necessário apenas isso. Tá certo? Tem uma coisa mais que está em um contexto maior, que é a nossa parte na criação, executar a nossa parte da obra da criação. Certo? Um exemplo que a gente já viu aqui em sala, em momentos anteriores, são as bactérias que formam, ou plantas, ou vegetais, que formam um coral. Tá certo? Cada ser desses, milhões de seres formando um coral, não tem consciência de que, no final das contas, vai formar uma ilha crescerá e tudo, no meio do mar. Mas todos eles trabalhando juntos, sem a consciência específica de que está sendo feito, formam um conjunto. Então todos nós, sem consciência disso, em conjunto executamos a obra do Criador, fazemos nossa parte da obra da criação. De fato, no atual estágio de evolução em que estamos agora, ainda não temos consciência de qual é o nosso papel da evolução. Ainda estamos executando esse papel inconscientemente. Ainda não temos condição de elevação moral ou intelectual de compreender a que viemos. Por que nascemos, por que somos criados, por que estamos aqui, ainda não está na nossa condição de entender isso. Pois bem, isso seria os objetivos principais do porquê a gente encarna. Então, basicamente, para a gente poder evoluir. A evolução é o objetivo, o destino final de tudo que é criado, incluindo os espíritos. Tudo que é criado evolui, tá certo? É nosso objetivo, a gente passa por essas fases, passa pela encarnação. E por que a gente reencarna, né? Como eu falei, as primeiras encarnações e reencarnações, têm esse objetivo de evolução, mas nesse contexto de aprendermos a lidar com o livre-arbítrio, nesse contexto de aprendermos a ter elevação moral, bondade, inteligência, a gente comete erros. Ainda pequenos que somos, cometemos erros, e ao cometermos erros, começamos a trazer atrasos a essa nossa evolução. Então, dessas encarnações que seriam necessárias apenas para o processo natural de amadurecimento, outras milhares se somam em decorrência justamente desse não amadurecimento, por não sermos maduros suficientes para compreender que é necessário aprender, evoluir, fazer o bem. Então, crescemos nesse progresso enquanto espíritos, crescemos nos acertando e errando, aqui e acolá, atrasando nossa própria evolução. Cada vez que cometemos um engano, necessário se faz, a gente já viu isso aqui, necessário se faz o arrependimento, depois a expiação, a reparação, e só então enxertou a marcha da evolução. Então tudo são fases que são subsequentes ao erro. E quantos erros nós não cometemos, né? Quantos não foram os erros? Afinal, só nesses 2000 anos últimos, a gente já ouviu tanto, com certeza, a palavra daquele que veio nos salvar, e olha onde estamos ainda. Pois bem, por falta de crescimento, por falta de evolução, não importa a justificativa, erramos. Então encarnamos porque precisamos evoluir, reencarnamos mais do que deveríamos porque erramos. Mas sempre no objetivo de evoluir, tá certo? Não existe, nesse contexto, dessa condição de encarnar e reencarnar, não existe uma limitação de reencarnações. A gente encarna quantas vezes forem necessárias. Se não for nesse orbe, será em outro. Tá certo? Porque em algum momento o orbe evolui e as reencarnações nesse orbe aqui não é mais possível para nós. A nossa condição energética não é mais compatível com a evolução da evolução energética deste orbe. Então, neste momento, Deus nos fornece, através da misericórdia divina, grato presente de poder continuar fazendo isso em outro orbe.
Então é um presente. Não é uma punição. É a oportunidade de continuar fazendo, já que aqui a gente não consegue. Então ir para o órgão inferior é um presente. Tá certo? Bom, nesse contexto de progressão, ficou claro que temos as expiações, as provas, tudo que a gente vai usando de recurso para poder aprender, para poder compreender, né, o que devemos entender. São os recursos que temos, as expiações e provas, são os recursos que temos para poder aprender o que precisamos, nos libertarmos daqueles defeitos que temos enquanto seres inferiores e podermos chegar ao patamar de evolução de que em algum momento no futuro não tenhamos mais necessidade de reencarnar. Ok? Bom, do ponto de vista do conhecimento da encarnação e reencarnação, perceberam, não sei se vocês perceberam, que foi bastante sucinto. Com certeza falta coisa a ser falada, porque isso que eu falei até agora é o tema de uma aula inteira, só um seminário inteiro só sobre encarnação e reencarnação. Se algo mais quiser comentar sobre encarnação e reencarnação, agora é o momento. Se alguém quiser fazer algum comentário, Maria de Fátima, não fazer comentário. Então vamos voltar para o próximo assunto. É assim. Eu posso perguntar? Pode perguntar. Pode perguntar. É assim, você acabou de dizer que a gente vai chegar um momento que não precisar mais reencarnar. Certo. Ótimo. Mas ainda reencarna espíritos de luz para ajudar o outro. Acontece, não acontece? Olha, eu vou repetir a frase para que fique bem entendido. Não necessitaremos mais. Entendi. Não há necessidade, mas poderá haver a possibilidade. É isso aí. Acabou, esgotou. Agora tem que pagar. Então, nesse contexto de evolução da nossa raça, da nossa posição pessoal, do nosso planeta, tá certo? Uma consideração sobre as escalas de evolução da nossa raça, né? A gente sabe que a gente está num momento de evolução, só depois agora da raça terrena, eu coloquei entre aspas porque não é bem esse o termo, mas tudo bem. Porque a gente sabe que a gente está num momento em que não é exatamente de estágio evoluído, né? de estarmos evoluídos. Nós, em conjunto, ainda estamos numa condição de um grau muito inferior de evolução, de muito apego à matéria, tá certo? Em que, na média, ainda temos a predominância das ações más, dos pensamentos maus, tá certo? Da intenção má, onde ainda predomina em nosso ser a vaidade, o orgulho e o egoísmo, tá certo? Ainda que sutilmente em alguns, mas é o predominante no nosso momento de evolução de forma global falando. E se estamos aqui nesse momento precisando estudar isso, é a prova maior dessa necessidade, de que estamos exatamente nesse ponto. Porque se não precisássemos estar aqui ou falando ou ouvindo, não teríamos essa, né? Se não tivéssemos essa evolução, não precisaríamos estar aqui nesse momento, tá certo? Mas aí a doutrina, lá na questão 96 dos Espíritos. Estou gravando, né? Então, poxa, Semana que vem eu vou perguntar. Tá voltando. Aí, já esqueci a última. 132. Você anotou, né? 96. Lá na 96, fala sobre a divisão, tá certo? Das ordens de evolução entre o espírito. Lá explica que essas divisões não tem um limite demarcatório. Até o próprio Kardec, no comentário, ele usa a expressão para observarmos um arco-íris. E que vem entre uma cor e outra, não existe uma mudança, uma linha claramente definida de divisão, que define aqui uma cor, ponto, aqui é outra cor. Então a evolução dos espíritos, ou as escalas de evolução dos espíritos, elas são um contínuo, desde os mais inferiorizados até os mais puros e superiores, tá certo?
a divisão que é feita, ela é puramente didática para compreendermos como isso se acontece. E a proposta dos espíritos é mais ou menos essa, para que tenhamos a compreensão. Ele divide em ordens e classes. Eu não vou dizer as classes, porque são diversas classes, são 10 classes, né, que estão integradas nessas ordens, mas de forma geral, tá certo? Nos espíritos de terceira ordem, predominam os desejos maus, a egoísmo, a ignorância, a vaidade, o orgulho. É o predominante nos espíritos de terceira ordem, é onde nós estamos. É onde nós estamos. É onde nós estamos agora. Tá certo? Nos espíritos de segunda ordem, o desejo do bem predomina. Percebo que nessa expressão não exclui a possibilidade de ainda haver um resquício de vaidade, de egoísmo, alguma coisa, mas se o desejo do bem predomina, a ação do bem também é predominante, né? Então o desejo do mal é mais raro, mais superficial, certo? E os de primeira ordem são justamente os espíritos que já alcançaram a perfeição. Em cada uma dessas ordens tem subdivisões diversas, tá certo? Para poder, que podem ser didaticamente colocadas. Se alguém quiser dividir os espíritos em 1000 ordens, é possível, classificando, porque é uma infinidade. A evolução do espírito é uma infinidade, tá certo? Então, nesse contexto de escala de evolução dos seres terrenos e dos seres humanos de forma geral, da raça humana universal, certo? Basicamente essa é a nossa classificação que a gente aprende lá nos espíritos, ok? Então já foi falado um pouquinho sobre reencarnação, né? Por que a gente encarna, o que é encarnação, um pouquinho sobre agora esse estágio de evolução da raça terrena, da raça humana. Obrigado. E aí, não é possível deixar de comentar o estágio de evolução dos planetas, né? A gente sabe que a evolução de um planeta, ela é medida pela média da evolução dos seus habitantes, certo? Encarnados e desencarnados, tá certo? É como você pegar 2 salas de 8ª série e classificá-las quanto ao conhecimento ou expressão do conhecimento de matemática. Numa sala, faz uma prova, a média da sala é 8. Numa outra sala, faz a mesma prova, a média é 5,5. Fica se supondo que os alunos que estão na sala que tirou 5,5 possivelmente tenham um conhecimento menor de matemática nesse contexto, nessa prova, nesse assunto. Então, é uma analogia apenas. Colocando isso para os orbes, tá certo? Há orbes onde tem indivíduos muito mais evoluídos. Vejam bem, nesses orbes de indivíduos muito evoluídos, temos mais e os menos dentro de uma certa escala, né? E assim por vai. Aqui na Terra, por exemplo, tá certo? Onde ainda predomina o mal, que eu acabei de falar que nós temos essa condição, há indivíduos muito mais inferiorizados, quase que primitivos, certo? Há indivíduos muito superiores, mas na média dos todos que estão aqui, certo? A gente classifica a Terra como um mundo de expiação e provas. Tá certo? Diga para ele, Fátima. Já que a Terra está em transição, esse órgão que você falou, o segundo estágio, né? Era na anterior que eu estava para perguntar, mas aí não deixou. Assim, o planeta vai, a população vai estar naquele órgão, o planeta vai estar naquele grau. Certo. No segundo, né? Vai passar para o segundo. Nós estamos no segundo. Não, nós estamos no terceiro. Nós estamos no segundo. Não, Ela está dizendo que somos da o terceira anterior, ordem. o anterior. Terceira ordem. A ordem. Os espíritos estão classificados como terceira Então, ordem. nós somos classificados, nós, espíritos, Isso. carnado. Tá. Agora eu pergunto, no momento que a Terra de fato passar para Regeneração. regeneração, ela vai para a segunda ordem?
Não é a Terra que é classificada como segunda ordem. Eu digo, mas eu estou falando da Terra. Os espíritos que estão na Terra podem ser classificados. Pode ser classificado. Não posso falar isso para você agora, sabe por quê? Porque no estágio de regeneração, que é a nossa próxima sequência aqui na Terra, planeta, né? Vão haver espíritos de grande evolução e de menor. Certo? Não posso falar, Se a gente pode ficar. inclusive isso, né? Não posso dizer que todos estarão na segunda ou na terceira ordem, né? Porque o estágio esse estágio de mundo de regeneração para o qual a Terra passará, certo? Ele assim o será porque a média de evolução dos habitantes estará nessa faixa. Ô Maria de Fátima, regeneração é como se você comparasse uma convalescência. Você estava doente, aí você vai passar por um processo de convalescência para ficar completamente sadia. Então, regeneração é isso. Então, A própria palavra já diz, né? Isso. você não está nem, vamos dizer, talvez você não esteja nem na terceira ordem, mas você também não está na segunda. Você está Caminhando para. na convalescência, tá? Então, só para citar, a classificação que o livro dos Espíritos nos dá, na verdade, esse aqui é o final do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 4, que eu decorei isso com certeza. Repete aí. Não, tô brincando. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 4, decorei, tá? Então isso é a classificação dos mundos, tá certo? Segundo a média de evolução dos seus habitantes, tá certo? Os mundos primitivos são aqueles onde estão as primeiras encarnações. A Terra já passou por isso. Ok? Os mundos de criação e provas é onde o exemplo é o nosso. Né? Nós estamos nessa situação, o mal predomina, tá certo? O mundo de regeneração é o estágio seguinte aqui, em que estamos convalescendo da doença que vivemos hoje. Tá certo? Não quer dizer que nesse momento já tenhamos o predomínio do bem em nossos corações. Exatamente isso. Não quer dizer. Mas o bem, de forma geral, predominará sobre o mal, globalmente falando. Isso pode ser que nos ajude Uma média só. uma média, e vai nos impedir a fazer o bem melhor. É mais um estágio de aprendizado que, se merecermos, aqui estaremos. E vamos lembrar que esse processo aí é longo. É porque já está nessa transição há muito tempo. Como assim? Vamos pensar no dia, né? O dia começa escuro, meia-noite, 1h da manhã, tá escuro ainda. Regeneração é a mesma coisa, vai começar, mas tá escuro Aliás, eu ainda. acredito que já Só esteja. vai clarear às 6 da manhã. Pelo tempo já está começando, né? É possível. Pelas datas. Bom, e aí, depois do mundo da evolução de mundos de regeneração, temos os mundos felizes, onde já o bem efetivamente se faz, tá certo? E os mundos celestes, onde vivem os espíritos superiores e felizes, já que nesses mundos vivem espíritos desencarnados, não estão encarnados, né? Eles já não necessitam mais da encarnação, estão nesses orbes. E os felizes eles estão? Tem. Nos felizes sim, tem. Tem. Aqui ainda tem encarnação, Ah. aqui não tem mais, tá certo? Ok, então tá bom. Bom, tal como a evolução dos espíritos, os homens têm só a própria escala de evolução, a gente já falou sobre isso, e aí a condição do habitante é compatível com a condição do orbe, né? Na verdade é o que a gente acabou de falar, a média da evolução dos habitantes é o que dá a psicosfera, e eu estarei nessa condição, nessa possibilidade, se a minha evolução for o suficiente para estar pelo menos dentro de uma faixa aceitável, tá certo? Porque funciona assim. Imagine se Campo Grande, a cidade, subitamente passasse a existir numa altura maior, no topo da montanha. O que aconteceria com o ar que respiramos? A gente sabe que das montanhas o ar é mais rarefeito. Será que todos nós teríamos condições de viver nesse ar rarefeito? Não. Então temos que continuar aqui, onde é mais baixo. Então não é que o orbe, a planeta, vai para o ar mais rarefeito, mas a psicosfera torna-se de tal forma mais elevada que é incompatível energeticamente
com os indivíduos menos elevados. Tá certo? É mais ou menos assim que acontece, sendo bem sucinto. Ok? Pois bem, a gente já foi. Tá. Então, no tocante à evolução dos orbes, dos espíritos, reencarnação e reencarnação, mais ou menos os assuntos, já falei para vocês, é bem resumido mesmo, a ideia é essa, só para a gente pontuar e termos a ideia básica do que é cada um desses assuntos, para depois que a gente possa reunir isso e falar do assunto principal, que é o objetivo nosso aqui na aula. Pois bem, a gente sabe que o indivíduo encarnado ele passa por fases de desenvolvimento, tá certo? Nasce criança, passa a adolescência, passa a adulto, passa a velhice e em qualquer um desses momentos pode desencarnar. Pois bem, por que a gente precisa ser criança? Por que a gente precisa passar por todas essas fases? Certo? Qual a necessidade da infância? Tá certo? Os espíritos nos respondem, lá nos espíritos, questão 183. Opa! É isso aí. Nossa relatora aí. Ai. Jogando no grupo o nome das questões. Tá bom. Passa aí no ar. Sempre usa esse recurso de deixar ali também. É legal, né? Senão, Deve ser assim que ela faz. a Carla não. A Carla já sabe. Vai me tentando falar? Então, né? Mora aprende, né? Ela Depois vocês ensinam. Tanto colar, aprende. não, ela não cola, ela aprendeu. É verdade. Bom, o fato é Olha lá, vai ver agora. Não, o meu não tá fazendo Não é o esse modo do negócio aí. apresentador? Eu já É, o modo apresentador. Então, mas você lembra se você tentou colocar Mas isso é o meu prece? foco, Isso é aí? prece? Tu não conseguiu Ou é mais? palestrante? Oh, meu Vai, Deus, pode. professora. Olha, pode. Não, tô sem Próximo cola. dia eu vou passar Não, uma aula pra você. Tô tendo que decorar em casa. Tá dando muito Essa trabalho. aí já nasceu só bem. Pois bem, Sobre as encarnações. vamos lá. Então, por que a gente precisa passar pela infância? Tá certo? Eles nos explicam que é uma necessidade de adaptação ao mundo corpóreo, adaptação do perispírito, né, encarnado para aquela condição corpórea. É uma necessidade. Em mundos diferentes, a infância ela é diferente. Ela pode ser mais curta ou mais longa, ela pode ser mais ou menos inocente. Certo? Pode haver maior ou menor inteligência em infâncias de mundos diferentes. Né? A infância não... Orbes diferentes, né? Exatamente, planetas diferentes. A infância não é a mesma, igualzinha, em todos os planetas. Porque dependendo do estágio de evolução, a infância pode ser maior, pode ser mais curta, tá certo? Nos animais, vamos observar os animais, que a gente conhece aqui na Terra. A gente sabe que a infância dos animais é mais ou menos curta, e a necessidade de estar ligado à mãe do animal, ela é diversa nas diferentes espécies. Há animais que muito cedo já são independentes, Já nasce falando. né? Apesar de serem pequenos, menores, já têm uma independência relativa. Outros passam por um tempo maior de dependência, tá certo? Isso é variável de acordo com as espécies, diversas espécies de animais. Então, nos orbes diferentes, nos planetas diferentes, tá certo? A infância é diferente, dado o grau de evolução, tá certo? Bom, e aqui a expressão que eu falei que nos mundos superiores, a infância não é tão ingênua quanto a nossa é aqui na Terra, tá certo? Não tem essa necessidade. Os espíritos que encarnam em mundos superiores passam por uma infância menos limitada do ponto de vista cognitivo, moral, sensorial, entende? Isso, a adaptação é mais rápida. Okay. Mas é uma fase crítica da encarnação, tá certo? Particularmente a primeira infância, que segundo o livro dos Espíritos, ou André Luiz, na verdade segundo André Luiz, é mais ou menos até o 7º ano, aproximadamente, isso não é uma marca fechada para todo mundo, pontual, né? Mas costuma-se dizer que habitualmente até os 7 anos de idade, em algumas crianças um pouquinho mais, outras crianças mais ou menos, fecha-se o ciclo da reencarnação. Por que esse conhecimento é importante? Porque justamente nessa fase crítica é a fase
que o indivíduo encarnado ainda guarda grande ligação com o mundo espiritual. Tá certo? Ainda há um intercâmbio maior daquela mente encarnada com o mundo espiritual. Tá certo? O intercâmbio da mente com o mundo espiritual, ele pode diminuir com a velhice. Porque os órgãos sensoriais físicos envelhecem. E aí o intercâmbio vai ficando mais difícil. Não é impossível. Tá certo? Especificamente nessa fase aqui, nós temos aí um período de maior facilidade de intercâmbio. É dito que a encarnação não se completou ainda. Começa na concepção e não se completou ainda até o final desta fase. É isso mais ou menos que é lembrado agora que é nos ensinado. Posso falar uma outra necessidade da infância? Pode falar. O bebê e a criancinha, aquele aspecto de fofura e de necessidade de cuidado, facilita o amor dos pais. Exatamente. Muito bem. Isso mesmo, parabéns. Dá uma estrelinha para você. Exatamente isso, né? Na infância, aqui no planeta Terra, tá certo? Os nossos órgãos, eles não estão plenamente adaptados a viver sozinhos. O nosso corpo físico, o conjunto de órgãos, o corpo físico, não tem condições de sozinho se virar. A gente nem anda, nem nada, nem fala, nem se comunica, não nada. Ok? Temos que aprender isso. Nessa situação de dependência, que é justamente o que a mãe está falando, nessa situação de dependência, a influenciação dos responsáveis pela nossa encarnação na Terra, os responsáveis, os pais, a influenciação é mais viável. É justamente nesse momento em que a mudança do caráter pode se efetivar. Tudo que for usado nesta fase é o que vai provavelmente mais influenciar a mudança do caráter daquele espírito encarnante. Tá certo? Então, assim, não que não haja possibilidade de aprendizado na segunda infância, na adolescência, na fase adulta, não é que não haja possibilidade de aprendizado, mas é nessa primeira fase em que a influenciação dos pais é mais fácil, que se pode moldar melhor o indivíduo que vem com más tendências. E para pior? Também. Mas isso torna responsável, tanto quanto os pais são responsáveis pela melhora, são responsáveis pela não evolução. Pior é um termo assim, que não dá para poder usar desse jeito, porque pior ninguém fica. Tá certo? Se você vê um indivíduo que tinha uma condição moral, que você depois de algum tempo vê uma condição pior, na verdade ele sempre teve aquela possibilidade. Só não tinha ainda expressado. Manifestado, exatamente. Então pior ninguém fica. Ele sabe que a evolução é sempre para frente, no máximo a gente estaciona. No máximo estaciona. Mas assim, o que importa é isso aqui, ó. E na verdade, este tema aqui, as impressões que recebem dos pais, essa é a condição principal que eu espero que a gente guarde aqui para entender o título do assunto. Né? Para falar sobre criança médium e criança obsidiada, o principal fator importante é isso aqui. Certo? Tem todo esse conhecimento que a gente veio delineando, certo? Mas o mais importante é isso aqui. Mesmo porque, né? Quem é este indivíduo? Quem é este indivíduo que está no corpo de criança agora? Certo? Quem é? Quem somos nós ao encarnados? Nós somos espíritos de longuíssima evolução, mas não melhoria. Espíritos multimilenares. Essa fala é da Sueli. A Sueli Caldeira que usa esse termo. Espíritos multimilenares. Já passamos por diversas mil encarnações. Tá certo? Não conseguimos ainda ter uma elevação moral. Não conseguimos ainda ter elevação intelectual. Estamos aqui agora. Estamos aqui agora nesse momento precisando ainda aprender, precisando ainda estudar. Tá certo? Então, são indivíduos que já
estiveram aqui diversas vezes, já experimentaram diversos planejamentos e replanejamentos de encarnações, certo? Esse trás está errado, tá? Com Z, sem essa também. Esse indivíduo que está no corpo de criança tem as reminiscências dos seus erros, tem o seu conhecimento previamente adquirido, tá certo? Só que está numa situação de limitação de expressar-se, mas aberto à influenciação, certo? Esse mesmo indivíduo que encarna, ele traz consigo não só esse conhecimento próprio, mas também todos aqueles que o acompanham, os bons e os maus que vêm de brinde, né? Então, a criança não é um indivíduo ingênuo. Ele está numa condição de limitação física de expressar quem ele é. Mas ingênuo não é. E isso é comprovado no livro, esse aqui, ó, esse Animismo e Espiritismo. Que? Animismo e Espiritismo. Ele relata fatos de crianças muito pequenas já expressando o seu caráter bom ou o seu caráter ruim. Sociopatas. Esse aqui seria um extremo, tá certo? Mas numa escala múltipla, Normal. não é? Já expressando, né? A criança já tem condição de expressar isso, de certa forma, apesar da sua limitação. Mas o fundamental, é o que a gente viu no slide anterior, está aberta a influenciação. Está aberta a influência dos pais, que aqui vêm como responsáveis para fazer isso, para fazer essa influenciação e dar a ele um destino diferente daquilo que ele teria se não tivesse esse auxílio. André, você falando isso, eu lembrei de um episódio que eu vi, que eu me assustei com a postura da criança de 3 anos de idade, assim, de brava, de rebelde, de querer responder. Assim, no momento eu olhei e quase que eu falei, tadinho, né? Aí depois eu parei e falei, oh meu Deus, ajuda, porque esse aí vai precisar e muito. Aí eu fiquei quieto no meu canto, fiz uma oração para ver se... Mas aí que eu me toquei, falei, gente, isso não é uma criança, não é um espírito pequenininho. Ele vem já trazendo toda aquela brabeza dele, aquela rebeldia, aquela coisa assim de tremer, bater na mesa e não sei o que. Eu olhei, eu me assustei, porque eu nunca tinha visto uma criança em tão tenridade, né? Ter uma expressão assim tão forte, tão incisiva de ódio, porque a mãe não tinha feito um negócio. Eu falei, meu Deus, tem piedade, porque aí, na hora que eu me toquei, eu falei, gente, é um espírito guardado ali que vai precisar de muito trabalho, de muito coração, de muita coisa que eu nunca tinha visto. Eu fiquei assim impressionada. Aí você dizendo isso, realmente a limitação, ele está dentro de um espaço limitado para expressar tudo aquilo que ele é, né? E vai depender da orientação Nesse mesmo. momento, os pais é que são... Então até esses 7 aí, eles vão ter que trabalhar, se tocar, né? Se despertar, tomar a Deus que desperte, né? Para poder guiar esse espírito num caminho de amor, porque assim, para mim ficou muito claro o tamanho do ódio dentro de uma criança de 3 anos. Eu fiquei assim, assustadíssima. Eu voltei e fiquei uma semana assim, sabe quando você fica assim, voltava a imagem da criança na minha cabeça e falava, meu Deus do céu. É aproximadamente Aí isso. você falando isso, é isso, me parecia que ele queria sair daquele corpo, sabe assim, a coisa era muito maior que aquele tamanho que ele era. Foi assustador. Pois é, então, São 20 horas. Obrigado. Então esse espírito encarnado, que tem as suas reminiscências passadas, tem os planejamentos, nessa programação de reencarnação, tá certo? Ele foi apresentado aos pais, de alguma forma. Então esses pais que estão aqui inconscientes, porque estão encarnados, né, sabem dessa programação, certo? Vêm cientes dessa Pegando esse gancho aí, tem um aceite realmente da família? Você falou são apresentados. Existe isso? Vamos tem pensar- alguma literatura Tem que sempre fala dos sobre isso? dois. Vamos pensar vai nisso. dar Vamos pensar disso de forma não matemática, tá certo? Não cartesiana. Vamos pensar de forma não cartesiana. Regra geral: o indivíduo quer encarnar, ou 2 indivíduos estão ali e falam assim, não, nós 2 vamos estar você e você. Regra geral, beleza, bonitinho. Isso é a regra geral. A regra geral, na nossa fase de evolução, não é o mais comum ainda. Você vai e pronto.
Não é mais comum, porque a vinda daquele indivíduo, ele pode ser prova ou expiação para os pais. Aquele indivíduo que vem pode ser prova ou expiação para os pais. Aí é compulsório. Pode ser compulsório para os pais. Entendeu? Para ele, obviamente, né? Para ele é o óbvio de pensar. Mas para os pais também. Para aquele grupo familiar. É o que a Mônica falou, para poder desenvolver, enquanto tem fofurice, desenvolver um amor por aquilo que não sabe nem o que está acontecendo. Porque né? não sabe que é um antigo rival, ou Sim. que alguém fez A algo mal fofa- pra Aí ele. vem mais fofo ainda, que é para amar mais ainda. Mas a pergunta É, bonitinha, né? Isso existe. existe o aceite? Isso existe. E essa programação pode acontecer em qualquer momento. Suponha que, em determinado momento, um grupo de 3 pessoas programa-se reencarnar, vem 2 primeiros para serem parte do terceiro. É uma possibilidade. Possibilidades múltiplas existem. Os 2 já estão aqui há muito tempo, se encontram em espíritos são levados para poder conhecer um terceiro que vai chegar naquele momento, que não conheciam ainda. Resumindo, o escritório de logística lá em cima As possibilidades são múltiplas. né? Mas que existe o aceite, existe. No mínimo a apresentação, olha, você vai receber, tá bom? Se você aceitar. Tá Se bom, você né? aceitou ou não, você precisa disso. Aguenta aí, filho. Se for caso o aceite pessoal não exista, mas se é algo que a pessoa precisa. Estou falando de quem vai receber e estou falando de quem vai vir. Serve para as 2 coisas, para os 2 indivíduos. Os 3 no caso, né? Para quem vai cuidar, para quem vai vir. Serve para todo mundo. Entendeu? Aí quando chega, depende do livre-arbítrio. E às vezes Mas a serve- mãe não tem que sempre aceitar? Será? Não necessariamente. Não necessariamente tem que aceitar. Porque às vezes ela Porque Ela aquilo. não tem livre-arbítrio, ela foge da programação que ela fez lá em cima. Não, mas justamente, mas quando ela engravida é porque ela aceitou. Não, Não. Eu acho que não. não obrigatoriamente. Nesse estágio atual de evolução, a gente está passando por provas de expiação. A expiação, a prova tudo bem. Quantas vezes a mãe quer expulsar aquele espírito? Mas Não, justamente, porque inconscientemente, de Ou alguma joga maneira, fora e e muitas vezes até o próprio espírito Não, ela não desiste aceitou. também. eu sei, mas o que eu quero dizer para você é que você tem que entender que tudo que nos acontece aqui no planeta Terra, tudo, especialmente as nossas relações interpessoais, tem uma razão de prova e ou de expiação. Basicamente isso. E as nossas relações interpessoais familiares, muito mais provavelmente tem relação com expiação do que com prova. Sim. E aí, nesse contexto, tá certo? De você ser submetido à expiação, a expiação é algo compulsório. Certo? Então, compulsoriamente, essa mãe vai receber essa criança, porque essa mãe precisa aprender a ser mãe. Agora, se ela não aceitar ser mãe dessa criança, aí eu Se ela não aceita, se ela não quer. Depois que já é Mas mãe, né? por isso que eu acho que antes dela encarnar não tinha uma pré, aí depois ela não quis, justamente. Aí ela mas ela não tinha Mas aí aceitado. Não obrigatoriamente aceitou. O aceite da expiação não é obrigatório. Porque assim, não vai aparecer um espírito, mas nunca um espírito que vai reencarnar naquela família não tem vínculo nenhum. Não existe também a encarnação compulsória do indivíduo que vai ser encarnado e ele não deseja encarnar. Não tem isso. Existe a gravidez que é compulsória para aquela mãe, aquele indivíduo que precisa aprender a ser mãe e não deseja isso. Ainda que essa pessoa nunca tenha aceitado isso ao encarnar. Supõe um indivíduo, uma mulher, que já veio numa encarnação compulsória. Imagina isso. Programou, mas alguém. E se ela Mas alguém e se programou pra ela. E ela abortando, então, hein? Aí só piora a situação. Se aborta, Aí ela que aguenta se você vai. se já existe uma situação ruim e ainda há o Se for aborto, compulsório e ainda tem o aborto, nossa. só piora a situação. Aí ela comete uma Tá infância. certo? Eu estou falando de uma situação que nem estou falando do aborto. Estou falando de um nascimento que vai acontecer, Vai nascer. vai nascer e o indivíduo, a mulher, como mãe, não obrigatoriamente aceitou para que aquilo aconteça. Mas alguém que cuida dela, que quer que ela cresça, que evolua, que cuida desse espírito reencarnante, vai colocar os 2 juntos como mãe e filho. Tá certo? Então, a gente quer que o aceite seja previamente Não existente, tem escapatória. mas se a gente tiver condição moral para poder e merecimento, Determinar a nossa existência e programar o nosso plano. Isso. Às vezes a Você devia gente não participar da sua. há necessidade de termos merecimento disso. Senão,
Se não tem merecimento, a gente não escolhe nada. Você nem programou seu plano, Né? No máximo é informado, ó, vai vir e acabou. Tá, tô chegando. Algo assim. Tá chegando aí, Certo. vai comendo, pronto. Ok, então, pois bem. Então tá. Então já sabemos por que a gente precisa passar pela infância. Tá ok? Bom, no nosso programação, né, a gente fala sobre vários assuntos diferentes, separadíssimos, para depois juntar tudo. Resumidamente, vamos falar um pouquinho sobre mediunidade. Também tivemos aula aqui sobre o que é mediunidade. A gente sabe que a influência dos espíritos na nossa vida cotidiana ela é constante, tá certo? Aí, todo mundo que sente algum grau de influência ou percepção do mundo espiritual é dito que é médium. Esse é um comentário do Allan Kardec do Livro dos Espíritos, que comenta isso. Todo mundo pode ser, né? É verdade. É verdade, é um livro dos médicos, tem razão. Capítulo Olha 14. Olha essa cola de. Capítulo 14, inclusive. Então, todo aquele que sofre influência é dito. No entanto, a gente, para efeito didático, o próprio Allan Kardec desse contexto, e a gente aqui na aula tem utilizado o termo médium para aquele que usa isso de forma ostensiva, que usa isso como um indivíduo que sabe tocar piano. Eu tenho os 10 dedos, eu posso tocar piano, eu posso até dar a sequência de notas de uma música, aquilo vai parecer a música, mas eu não sou pianista, não sou músico, entendeu? Então eu não tenho essa habilidade. A mediunidade é uma habilidade. Então, o indivíduo que vem com essa habilidade, esse indivíduo nós vamos chamar de médium. Já tem a habilidade de comunicabilidade com o mundo espiritual de forma mais ampla. Lembrando que da infância até o 7º ano aproximadamente, essa possibilidade de comunicabilidade é maior e nem possível a gente vai falar que a criança é médium. Tá? Então tem essa questão a ser levantada. Muitas crianças, né, mostram essa situação, né? Exatamente. Certo? Então, é uma habilidade que pode se manifestar em qualquer fase da vida. Eu já tinha comentado agora um pouquinho, de forma bem sucinta, que nas fases mais avançadas de vida, é uma habilidade mais difícil de aparecer subitamente. Tá certo? Por conta do envelhecimento natural dos órgãos físicos, dos quais a mobilidade também é dependente. Ok? Mas não é impossível. A habilidade da mediunidade aparecer nas mais tenras idades também é relatada, inclusive nesse mesmo livro, Animismo e Espiritismo, ele conta histórico de crianças de colo, ou seja, menores de 1 ano, que manifestaram de forma clara e evidente mediunidade extensiva, comunicação de espíritos através dela, como escrita. Olha, Está escrita. tá doido. Como escrita. Tá certo? E ele comenta que, apesar de terem existido esses fatos, de terem sido documentados, não foram estudados. Como hoje, na nossa condição, o Espiritismo já não mais se apega ao fenômeno, isso foi algo que aconteceu para nos chamar a atenção, e hoje não é mais esse o objetivo, é muito provável que a gente não tenha contato, não veja, não saiba de fatos tão extremos como esse. Na realidade, em fases muito pequenas, iniciais da vida. Tá certo? Mas está escrito ali. Então, justamente por conta dessa facilidade que na infância tem essa ligação mais fácil, pode acontecer. Tá? Essa outra parte eu já falei. O principal fato que a gente tem que observar é que a realidade é o presente. É um presente para aquele indivíduo que precisa se depurar. Habitualmente, o médium que tem aqui na Terra não é um missionário, não é um ser superior, não é um ser que tem elevação moral ou intelectual. É um indivíduo que precisa disso como instrumento de melhorar-se. Para ele mesmo crescer, ele vai ter que ganhar de presente esse instrumento, essa habilidade, e se usar essa habilidade, esse instrumento para o bem, estará alcançando o objetivo a que veio. Tá certo? Do contrário, ele poderia ver com um sofrimento, poderia ver numa condição de expiação dolorosa. Ganha o presente da mediunidade para não precisar passar por essa condição dolorosa
e mostrar-se a serviço de Deus. Porque o amor remove, né? Uhum. O amor, ele dá aquele grau no espírito, né? Quando a gente estuda mediunidade aqui no grupo, a gente lembra que a primária evolução é do próprio indivíduo, né? Porque ele quer esse presente. Ele vem com o objetivo de ajudar. O objetivo principal dele tem que ser o de ajudar. E nesse contexto de ajudar, ele precisa evoluir. Certo? Tá? O indivíduo médio E está reparar aqui. também, né, André? E reparar também. Otimizar essa reparação, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Potencializar esse Esse tempo para suprir o débito. fazer em menos tempo aquilo que ele poderia fazer, Exatamente. que ele ia fazer muito mais se fosse só passar por sofrimento. Por isso que é um presente. Tá certo? Também a gente já estudou que a mediunidade, tanto quanto ela foi dada, ela pode ser retirada. Ela pode ser reduzida, modificada, né? Pode ser amputada do indivíduo. Quem nunca assistiu aquela novela, né? Ou médio, ou vidente, sei lá. Eu não sei se- Tô brincando. Passou uma novela há muito tempo atrás sobre o médium que usa pro mal, ele perde Não o é essa, não é O astro, essa. não é? O astro, é. eu não sei se- Faz tempo. Você assistiu novela, né? Essa aí eu não assisti não. Mas eu fazer com Deus na cara. Nossa, o astro você nem tinha nascido. Não, não é o astro, é Não é aquele do o cabelo profeta. cacheado, é um profeta. Porque o astro você não tinha nascido. Ela viu envelopando verde de novo. Eu era criança. Mas eu lembro de assistir essa imagem. Bom, é claro, gente, que mediunidade é um tema muito mais amplo. Nós estamos num estudo de 2 anos sobre isso, né? Então, há muito mais a falar do que só isso. Mas de forma resumida, há muitos aspectos que eu deixei de fora para poder resumir e só colocar aqui que me interessar no final da aula. É isso, né? Basicamente, essa é o que podemos falar sobre a mediunidade. Você viu que não me ative aos aspectos, as possibilidades, as variações. Deixei tudo de lado porque não é o intuito da aula de hoje. Não sei se vocês já leram Os Mensageiros, ele traz várias situações, né, de pessoas que vieram com a mediunidade bem amparado, programado e falhou. E assim, eles voltam acabados, né, depois quando tomam consciência que veio para uma missão que não conseguiu cumprir. Precisamente. A sensação de perda de tempo, acho que é a André que fala que a sensação de perda de tempo é a pior coisa quando você chega lá, né? E acho que é dos mensageiros mesmo tem essa informação, da sensação de perda de tempo quando o indivíduo desencarna. Deve ser terrível. Aqui já é ruim, imagina. Aqui já é horrível, É, né? quando você perde tempo. Verdade. Tá certo? Bom, então sobre mediunidade é isso, ok? Também já falamos aqui em sala sobre obsessão. Então eu também vou tocar nesse tema de forma superficial, rasante, para que a gente tenha só rememorar pontos principais, tá certo? Sem ter detalhes, tá certo? Por que somos obsidiados? É a pergunta que mais, né? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que o indivíduo está querendo fazer mal? Certo? Muito provavelmente, quase com 100% de certeza, o indivíduo que está me fazendo mal, ele só está querendo se vingar. Ou seja, eu que fiz mal para ele. Certo? Há várias possibilidades de obsessão. Certo? Aquele indivíduo que baixou o seu padrão vibratório e se deixou acolher diversos outros que estão naquele mesmo padrão e que agora o vampirizam, sucam as energias, né? São possibilidades são diversas. Mas o principal, né? O indivíduo que vem para poder desejar o nosso mal, desejar que caímos, desejar que falhemos, desejar que temos pensamentos suicidas, desejar mil coisas para nós, de forma ruim. Esse indivíduo é totalmente aquele indivíduo que já está ligado a nós há muito tempo. Certo? São desafetos nossos. Amores que viraram desafetos. Amores que adoeceram. Certo? Indivíduos para os quais nós temos realmente grande débito. Então, se o indivíduo está aqui me cobrando, é porque provavelmente eu tenho um débito muito grande de verdade com esse indivíduo. Certo? Isso é muito importante. Certo? Não é, como eu falei, a única forma, né, de ser obsidiado. Certo? Mas a obsessão, ela tem também o aproveitamento dela. Porque nessa condição de sofredor, de receber a obsessão, eu tenho a oportunidade de passar por sofrimento que vai me fazer crescer.
que pode fazer aprender. Não que alguém tenha sido incumbido de provocar sofrimento, porque não existe isso na misericórdia divina, né? Ninguém incumbiu, vai lá e provoca um no outro. Isso não existe. Mas que dá para aproveitar. Mas é um aproveitamento que acontece, porque daí eu me elevo, cresço, caso eu não sucumba às influenciações. Tem isso também, né? Porque também não é só passar pelo sofrimento. O meu sofrimento vai ser tão maior quanto mais eu sucumbir à influenciação. Quanto eu estiver sucumbindo à influência negativa, estou lá errando, vou sofrer muito mais. Certo? Então, essa é um dos motivos de eu ser obsidiado, né? O tratamento, já pulando bastante coisa e falando sobre tratamento de obsessão, tá? Eu devia ter colocado esse slide aqui, ó, na frente, né? Que aqui também a gente já estudou e falou sobre a classificação da obsessão simples, fascinação e subjugação. Não vou me ater a isso, tá? Mas vamos voltar aqui no tratamento, que é o principal que eu queria falar. Também falamos aqui em sala, né? Nas últimas 2, 3 aulas a gente veio delineando o tratamento de obsessão. Basicamente, a oração, a prece, é um fator primordial para isso. Tá? A prece em prol do obsidiado, a prece em prol do obsessor. Mas também a orientação a esses dois indivíduos. A evangelização, o conhecimento da doutrina espírita, ou passe a água frutificada como medicamentos coadjuvantes. Tá certo? Certo? E no caso do indivíduo obsidiado em centro espírita, as reuniões de desobsessão, que já não é uma coisa, a Carla nos explicou, que já não é algo mais que necessite a presença do obsidiado, né, Carla? A desobsessão não precisa do obsidiado estar aqui. Não é verdade? Também são mecanismos de orientação e acolhimento, tanto do obsessor quanto do obsidiado, que seria mais ou menos o tratamento da obsessão. Tá, okay? Falando isso superficialmente, né? Todos os aspectos do tratamento que a gente viu aqui há umas 3 aulas atrás, mais ou menos. Certo? Bom, então agora vamos entrar no tema da aula, finalmente. Eu separei a criança média da criança obsidiada, mas não raramente é a mesma coisa. Porque a criança média, a gente sabe que a criança é esse indivíduo multimilenar, que já tem o seu conhecimento prévio, já tem os seus erros, já tem as suas incoerências, todo o seu passado. Essa criança, tá certo? Que pode vir com manifestação de mediunidade, não raramente, com esse canal aberto, fica mais fácil de ser obsidiado. Então eu separei apenas por uma questão didática, mas de fato, muitas vezes essas duas coisas são uma coisa só. A criança é médium e por ser médium, por essa facilidade, acaba sendo obsidiado. Tá certo? Pois bem. Mas a manifestação da mediunidade da infância, que já falamos isso antes, é mais fácil. Tá certo? Ela é mais fácil por conta justamente de, na primeira infância, haver uma ligação maior do indivíduo ao mundo espiritual. Então o indivíduo tem essa facilidade maior, certo? O corpo físico permite isso. Então, mas o estímulo ao desenvolvimento da mediunidade nesta fase não é aconselhável. Não é aconselhável pegar a criança e levar para a mesa mediúnica. Tá certo? Até o adulto médium não é aconselhável levar para a mesa mediúnica sem orientação, sem estudo. Tá certo? Então, a coisa mais importante no caso da criança, em termos de avaliar a maturidade moral, intelectual e física, serve para o adulto também. É a mesma coisa que a gente faz para o adulto. Com a criança, com maior cuidado, para que os pais não suponham que aquele indivíduo é o Messias novo. Né? É um missionário que veio. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Para os pais não endeusarem a criança. Porque a criança é um espírito multimilenar que está encarnado na nossa faixa atual de evolução e, portanto, tem o seu orgulho, o seu egoísmo e a sua vaidade. Endeusar a criança só vai estimulá-la na vaidade. Na fascinação posterior. E vai levar à fascinação posteriormente, exatamente.
é agora que vocês percebem que os temas se juntam, né? Tudo que a gente deu no negócio então, para ter esse conhecimento de como orientar, certo? Como orientar os pais de uma criança que demonstra sinais de mediunidade ostensiva. A orientação dos pais de ir em casa espírita, tá certo? Ela passa pela necessidade de que sejam eles acolhidos, sejam eles orientados no Evangelho, o culto do Evangelho no lar, tá certo? A evangelização daquele indivíduo, da criança, a evangelização infantil, tá certo? Com todas essas cautelas, né? De não julgar o filho como doente mental, missionário, endemoniado, nada disso. E falar a linguagem dele, né? Para ele entender. Para a criança, por isso a evangelização infantil, tá certo? Toda na linguagem da idade. Nesse contexto, na época que a Sueli escreveu o livro, esse aqui, Mediunidade são crianças, ela já estava trabalhando, já estava trabalhando especialmente com isso. Mas aí eu vi no vídeo dela que ela conta que no centro espírita dela existe um grupo especial de pessoas para lidar com isso, para lidar com a criança obsidiada, com a criança médium, tá certo? E o principal ponto desse grupo não é pegar a criança pela mesa mediúnica, não é, certo? O principal ponto é encaminhar os espíritas, promover e estimular o estudo em família, o estudo e evangelização. O estudo e evangelização no centro espírita, o estudo e evangelização no lar, tá certo? Posso fazer uma pergunta? Pode. Você aconselharia esperar os 7 anos de idade? Não posso determinar uma data, certo? Você vai esperar para quê? Não, porque ele falou que até os 7 anos o canal é meio aberto. Aos 8 anos, a maturidade intelectual do indivíduo já é plena? Não. Então não aconselho esperar 17 anos, aconselho esperar mais. Não para pôr numa mesa mediúnica, mas para começar esse processo todo. Imediatamente. Imediatamente. Você começa imediatamente. Que processo eu estou falando? Esse aí. Evangelização, culto do Evangelho do lar, tá certo? Ensinamento do quão importante é a prece em família, para a criança, para os pais, tá certo? Esse contexto de orientação, você percebe que não está incluindo iniciar os trabalhos. Sim. Iniciar a trabalhar. Entendi. Não está incluindo isso. Mas, sim, orientar para que essa criança não seja submetida a algo para a qual não está preparada. Intelectualmente, moralmente, não está preparada. Ninguém sabe que é esse espírito, né? Como é que ele está vindo moralmente. Exatamente. Tá certo? E aí, como eu tinha falado, eu separei para poder falar meio didaticamente, mas o contexto é praticamente o mesmo. A criança obsidiada habitualmente tem uma habilidade mediúnica razoavelmente boa. E se ela demonstra isso, é porque realmente o tem. Tá certo? Então, os sinais que podem... O inverso também é verdadeiro ou não? Você falou médium, obsessão. Só obsessão? É como se fosse... pode ser só obsessão? Pode. Pode, né? Pode. Mas lembrando que nessa primeira fase, da primeira infância, a ligação é maior. Sim. Então você não vai saber se é médium ou se é só porque está na primeira fase. Entendi. Entendeu? Tá certo? Então a Sueli Caldas, ela orienta como identificar os sinais de obsessão na infância. E ela mesma fala que isso não é uma coisa matemática, tá? Porque tem criança mal educada também. Aliás, acho que é mais comum. Né? Não é porque a criança respondou essa que você exemplificou. Nossa. Não é porque respondeu e está obsidiada. Tem criança mal educada. Assim, mas... Sim, elas existem. Super na ela. Não é verdade? Então, assim, os sinais de irritação, sono irregular, mudanças de comportamento, às vezes, tudo isso aqui tem relação apenas com o ambiente doméstico ruim, um ambiente doméstico de agressividade, um ambiente doméstico de abandono. Né? Aliás, Os pais, às vezes o obsessor é o próprio pai e a mãe. precisamente.
Precisamente, né? Os conflitos familiares levam a essa confirmação, que não obrigatoriamente tem um espírito lá obsidiando a criança, não obrigatoriamente ela está passando por manifestações por conta de mediunidade. Você chamar a atenção. Às vezes vai chamar atenção. E nesse contexto de toda essa avaliação, torna-se muito difícil diferenciar a criança obsidiada da criança mal educada. E na dúvida faz aquilo, né? Trabalhos. São duas situações difíceis, porque até os pais identificarem isso na criança, tanto a mediunidade quanto a obsessão, vai um tempo. Vai apanhar, vai realmente, com não- castigo. Você não sabe. Isso quando é uma espírita, né? Enquanto isso, evangeliza a criança. Porque quando é um lar de outra religião é mais difícil ainda. Mas assim, mesmo sendo de outra religião, a gente sabe que a prece é recurso Sim, fundamental, E quando universal. não tem religião? Tá certo? Quando não tem Deus. Talvez ele fique mais difícil. Mas talvez a pessoa tenha bons exemplos mais do que se a pessoa vive na igreja e faz tudo errado. Não, assim, mas Né? quando não tem Deus, né? Ah, Aí é sim. difícil. Talvez seja mais complexo assim, avaliar assim, porque daí você precisa. A intervenção dos pais, ela é relatada como sendo fundamental para esta Porque o convívio direto. Exatamente. Então a orientação aos pais é fundamental. Se os pais não têm nenhuma orientação religiosa, tá certo? É mais difícil. Ter uma orientação religiosa ajuda, tá certo? E como se trata de uma influenciação espiritual, se a orientação religiosa for espírita, talvez seja mais fácil lidar, entender, É. né? Mas quando a gente lembra que o recurso universal para isso é a prece, né? Então, porque a gente vai ter essa possibilidade de cuidar, de atender, tá ok? De E acompanhar. educar, porque a educação faz parte Exato. disso aí. Exatamente. Mas hoje em dia a molecada é terceirizada, né? É verdade. Foi isso. Aí você tem que torcer pra achar babá consciente. Uma babá, uma creche. Uma creche. A babá, a creche, comum, aula de dança. Então, só retomando o que a gente já falou, com os conhecimentos que a gente obteve no decorrer da aula. Por que a criança pode ser obsidiada, tanto quanto adulto? Porque a criança é um espírito multimilenar, tá certo? Está em estado de evolução semelhante ao nosso, ou seja, está aqui na Terra, no mundo de todas as criações, tá certo? É um espírito de terceira ordem, provavelmente, tá certo? Vem acompanhado dos seus afetos e desafetos, que estão ali influenciando o tempo todo. Ela está mais ligada, ela está mais aberta ao mundo espiritual há 7 anos, então essa influenciação é mais fácil, tá certo? De ser obsidiado, tá? E o que a gente faz, né? Mais uma vez, isso está no livro dos Espíritos mesmo, certo? O Allan Kardec fala que desaconselha. O André Luiz repete isso naquele livrinho, quer ver? Acho que é aqui. Esse aqui. Mediunidade e Evolução do Martins Peralva, Emmanuel André Luiz repete o que Allan Kardec falou, Emmanuel repete o que André falou, não é? É desaconselhável, tá certo? Você levar para a mesa mediúnica, para a desobsessão mediúnica, para fazer isso. Não é isso que tem que ser feito, tá certo? O que a gente faz? Mesma coisa que foi orientado para a criança que revelou a mediunidade, né? Não que seja fácil, tá? Porque imagina a condição de pais que habitualmente não estão ali no conhecimento ou na lida diária com o espírita, deparar-se com uma situação de grande sofrimento daquele que é seu filho. Mas tem muitos pais que já buscaram a casa espírita justamente por uma situação dessa. Sim. Viver a coisa melhor, Então, buscar a orientação para poder orientar o filho. exatamente. O que pode ser feito então? Acompanhar os pais, orientar os pais, conversar com eles sobre isso, explicar o que pode estar acontecendo, tá certo? Orientar com relação ao encaminhamento à casa espírita, que pode ter uma equipe diferenciada, dependendo da casa espírita, pode ter uma equipe diferenciada para lidar com crianças. Né? Eu exemplifiquei que no centro espírita da sua irmã Carla Schubert, ela faz parte do grupo no centro espírita que ela trabalha, que faz esse treinamento diferenciado à criança. Se nós não temos esse, tudo bem, mas a orientação aos pais da criança é fundamental ainda assim, tá certo? Quem lida com a evangelização infantil, certo? Com certeza tem um pouquinho mais de habilidade do que quem lida com a evangelização de adultos.
tá ok? De lidar com a criança, incluindo a criança obsidiada, a criança média. Tá? Entram aí os fundamentos do tratamento da obsessão, que a gente já estudou, tá certo? A prece, tá certo? A evangelização, e eu pus letras maiúsculas da família, porque eu estou frisando isso, porque a gente vai lendo e todo mundo repete isso mais de uma vez. Kardec repete isso mais de uma vez, a Sueli repete, Emmanuel repete isso mais de uma vez, André Luiz repete isso mais de uma vez. É tratar a família. A evangelização da família, certo? O conhecimento da doutrina, certo? A presença na casa, as palestras, nos grupos de estudo. É claro que isso é um mundo maravilhoso da Barbie, né? Porque às vezes uma criança dessa Porque a gente na tem família, orientar, só um minutinho, orientar a pessoa a fazer isso e dizer que a pessoa vai conseguir fazer isso, e ainda mais na condição de sofrimento que se encontra, não quer dizer que vai dar certo, mas é o nosso papel. É o nosso papel. E é isso que nós temos que aprender desse seminário. Na nossa apostila fala que o objetivo primário desse seminário é que nós saibamos, no mínimo, orientar uma família de uma criança obsidiada ou uma criança médium. No mínimo, dar uma noção ao pai ou à mãe, tá certo? Que não é hora de trabalhar, que a prece é recurso valioso, que a frequência da casa espírita pode ser salutar, vai ser salutar, que a prece em família e a evangelização em família trará os recursos e as respostas necessárias para aquela situação. Tá certo? Esse é o objetivo. O passe espírita, a água frutificada, todos os recursos adicionais que nós já vimos no tratamento da obsessão, realmente são recursos adicionais importantíssimos e que nos auxiliarão nisso. André, quando uma criança dessa nasce numa família que já tem conhecimento, que já faz esse trabalho, essa tarefa de visitar a casa espírita, isso é muito bom. Quando não, aquela família toda está precisando também, não só a criança, né? Mas isso não quer dizer que seja mais simples. Vamos pensar assim. Sim, não é simples. Nós vamos pensar assim, olha só. Se eu dou a tarefa para um aluno que está na primeira série, eu vou dar uma tarefa compatível com o conhecimento dele. Se eu tenho uma tarefa para um aluno da nona série, eu vou dar uma tarefa compatível com o conhecimento dele. Eu, supostamente, eu digo que família que está na luta espírita, conhecedora de tudo isso, praticante, a criança que vai vir vai ser um pouquinho mais difícil. Sim. Mais difícil. Opa! Porque você tem conhecimento. Lembra do Homem-Aranha? Homem-Aranha? Bem lembrado. Maiores habilidades, maiores responsabilidades. Responsabilidade. Exatamente. Nossa, amei. Homem-Aranha, Spider-Man. Gente, então a mensagem foi passada. A mensagem é essa. O que podemos nós fazer para orientar os pais? Para orientar uma criança que chega à nossa frente demonstrando sinais de supostamente ter mediunidade ou estar obsediada. Tá certo? Essa é a principal mensagem. Tá ok? Eu vou encerrar porque, embora tenha a possibilidade de ter muitas dúvidas, questionamentos, estamos no nosso horário. Certo? O tema é longo demais para ser comprimido e eu já fui cortando muita coisa para poder caber nesse espacinho de tempo que nós temos. Tá certo? Como